Hoje eu estou com a Bia De Luca e a Ana Luísa Zarif. A Bia De Luca, Não. a gente não ouve, só se tiver com fone. Mas como que a gente ouve você perguntando? A gente está perto, por isso que a gente ouve. Ah, tá. Então você fala alto. Hoje eu estou com a Bia De Luca, ela é terapeuta vibracional, advogada de formação, e com a Ana Luísa Zarif, ela é psicóloga e neurocientista. Então a gente vai falar sobre o que a neurociência diz sobre a vibração. Então vou começar com você, Bia, e com você, cada um dando o seu ponto de vista sobre o tema. Vamos começar falando da positividade tóxica versus quando você quer manifestar aí pensamentos positivos, quando é um e quando é outro. Tá. Eu acho que esse tema da positividade tóxica é bem interessante porque ele está muito em alta, né? Mas eu falo muito sobre gratidão, sobre as pessoas terem pensamentos mais positivos e vem muito questionamento, né? Até que ponto que a positividade é saudável e até que ponto que ela acaba sendo não saudável, tóxica. E eu acho que assim, vem muito da nossa visão sobre como que a gente vai lidar com os nossos problemas e com os problemas dos outros, né? Então, tem muito sobre empatia, né? A psicologia fala muito da gente poder usar um pouco se colocar no lugar do outro para entender como é que o outro está se sentindo ou não. Mas acho que se a gente puder pensar em termos de neurociência e dessa questão toda da energia, a positividade ela é saudável até o momento em que você aceita também as suas emoções, né? Então, se você está aceitando que você está se sentindo de uma certa forma e aí você está acolhendo esse sentimento, você está se permitindo experienciar essa emoção, tá tudo bem, né? Acho que a positividade ela vira tóxica quando você começa a negar o que você está sentindo para falar, não, tá tudo bem, deixa eu agradecer, tem gente que tá pior, eu tô bem, então eu não posso reclamar, e você se força a entrar num lugar que você não tá. E aí acho que vale a mesma coisa quando a gente fala, né, nós com relação ao outro, né? Quando a gente começa a negar o que o outro está sentindo e falar, pô, você não pode reclamar, sua vida tá ótima, suas coisas estão indo bem, você tem um trabalho. Então, começa a ficar um pouquinho, né, é o meu ponto de vista versus o seu. E a gente tem muito que acolher as emoções das pessoas, né? A psicologia fala muito sobre isso. Na física quântica, né, a gente trabalha assim. A positividade tóxica, que é um tema hoje muito falado, é aquela pessoa que, na verdade, ela não tem consciência. Para ela é tudo paz e amor, ela acha que ela tem que estar o tempo todo bem, o tempo todo sorrindo, mas isso não existe, né? A gente tem momentos de altos e baixos na vida. Aliás, eu falo sempre isso, a vida é um eletrocardiograma. Você olha o eletrocardiograma, o dia que parar aquilo, o dia que ficar retinho é porque morreu. Morreu. Então você tem os altos e baixos. Então você tem que aceitar, acolher o sentimento, né, que você está sentindo de tristeza, enfim. O que você não pode é negar e nem persistir no sentimento de tristeza e nem escolher ficar nesse sentimento. Então, a positividade tóxica é a pessoa que nega, não tem consciência e acha que está vivendo num mundo paralelo. E o outro lado do pessimismo é aquele que acaba achando que o acolhimento da tristeza ou de algum sentimento que não é o equilíbrio, a pessoa precisa se afundar. Não, ela tem que se aprofundar, acolher, mas ela não tem que se afundar nesse sentimento. É isso na minha visão. Tá, e quando você pensa em criação, né? Porque a gente vibra aquilo que a gente é, não o que a gente quer. Isso. Mas quando você quer muito e quer manifestar isso, como que você... Quais são os passos que te levam a fazer, tipo, pensar, eu quero ser rico, sentar no sofá não vai mudar a vida de ninguém, obviamente, porque você precisa de uma ação. Mas quando que o pensamento cocria? Acho que essa é a pergunta. Eu diria que sempre. O pensamento está sempre cocriando, né? Mas a gente tem dificuldade de entender que não é só o pensamento. Porque o que acontece? Essencialmente, os nossos pensamentos, eles geram sentimentos, né? Então, o nosso corpo está 100% conectado. E quando a gente pensa uma coisa negativa, por exemplo, a gente vai ter um sentimento que não vai ser bacana. E esse sentimento que não é bacana, ele não está me impulsionando a fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu estou cocriando algo negativo para a minha vida. A partir do momento que eu transformo meu pensamento em algo empoderador,
Então, se, por exemplo, vamos falar das crenças, né, que acho que tem muito a ver. Se eu tenho uma crença de que eu não sou suficiente, ou de que eu não vou dar conta, ou de que eu vou fracassar, e aquilo ali está sempre na minha cabeça, isso está gerando um sentimento para mim de que eu estou sendo insuficiente. Aí eu começo a me apequenar, eu começo a me sentir mal, eu começo a me sentir impotente nas situações. Então eu já acho que não vai dar certo. Para que eu vou começar? Para que eu vou fazer? E aí a cocriação é mais do mesmo, né? É do que não está dando certo, é da vida que eu não quero ter. Então, quando a gente faz essa reprogramação direto na crença, direto no pensamento, você começa a entender que quando eu me sinto bem, eu ajo. Então não é que as coisas caem no meu colo, né? Não é que eu atraio só, mas eu tô trabalhando para eu ser uma pessoa que vai atrás também do que eu quero. E aí eu me abro para oportunidades. Enfim, eu não quero me estender nessa resposta, mas eu dei uma aula de lei da atração explicada pela neurociência essa semana que fala justamente disso, né? Não é sobre atrair o que você quer, é você estar num lugar onde você está vibrando tão alto que você acaba se conectando com as coisas que estão na mesma vibração que você, que é o que você quer. Então, não é que você pensa e você atrai, é que você se torna um pouco da pessoa que tem aquilo. Mas, enfim, esse é um papo que tem muito pano para manga, então vou deixar a Bia falar um pouco da perspectiva dela. A gente não ouve, né, o Dalai Lama e todo mundo falar, torne-se a mudança que você quer ver no mundo. Então, o que você precisa fazer? Na verdade, as pessoas falam assim, nossa, Bia, eu fiz esse exercício de pensamento positivo e tudo, fiz afirmação e nada aconteceu. Eu falo, a lei da atração e da cocriação, ela funciona 24 horas por dia. Então, você durante 5 minutos ou 15 minutos do dia fez uma meditação, fez um exercício para cocriar uma nova realidade. E nas outras 23 horas e 45 minutos, você reclamou, você xingou, você teve raiva, você sentiu tristeza. Então, assim, a lei da atração é uma lei universal. A lei primária é a da vibração, a lei secundária é a da atração. Como toda lei universal, é igual à lei da gravidade. Se eu fizer isso aqui vai cair. Não tem jeito de eu de flutuar, né? Essa lata aqui, ela ficar flutuando agora, porque é uma lei universal. Então, a manifestação da realidade, a Ana falou muito bem, o pensamento está criando o tempo todo, mas o sentimento é que materializa, porque o sentimento, né, tem uma potência infinitamente maior do que o pensamento, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. E é uma coisa muito simples, é só vocês prestarem atenção no seguinte, vocês ouvem uma notícia trágica, né? Na hora que vocês ouvem a notícia trágica, sente, o que vocês estão sentindo naquela hora? Vocês ficaram felizes? Tocaram o coração de vocês? Não ficou um sentimento desagradável? Ficou. Então, para isso aí, ele está reverberando no teu corpo físico, em todos os seus corpos. Físico, energético, emocional, mental, espiritual. Então, a gente também tem o poder de escolher o sentimento. E de que forma? Escolhendo e policiando o pensamento. Ela falou muito bem de crença, né? Crença é o tema que eu mais atuo, né? Adoro o Bruce Lipton, o autor de Biologia da Crença. Tive com ele nos 2 congressos aqui no Brasil. E ele diz o seguinte, o pior são as crenças que são inconscientes, que a gente não tem consciência daquela crença. Então, muitas vezes, eu não tenho consciência que eu tenho uma crença que eu não sou merecedor o bastante. Então, tudo que eu faço tem essa crença que atrás. E aí a minha vida acaba repetindo ciclos. O meu pensamento é contaminado por isso e, obviamente, consequentemente, o sentimento também. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito na crença, porque a crença, ela gerencia o pensamento cria o sentimento e o sentimento, a atitude, aí o nosso destino. Total. Se você parar para pensar, como que você se mantém nessa mentalidade co-criadora? Porque, obviamente, como você disse, a nossa vida é um eletrocardiograma, né? Altos e baixos. Como que você faz para se manter a maior parte do tempo, se possível, no alto, né?
numa vibração elevada? Então, muita gente me pergunta assim, né? Porque eu escrevo muito sobre positividade, sobre isso, e fala assim, nossa, a Bia está sempre feliz, está sempre positiva? É óbvio que não, né? Óbvio que não. Não existe ninguém assim. E isso é positividade tóxica. Claro que eu tenho altos e baixos, claro que eu fico triste. A diferença é que eu escolho não permanecer na tristeza. E a diferença é que eu procuro ficar muito consciente do meu pensamento, para que o meu pensamento não me controle. Quem vai controlar o meu pensamento é a minha consciência, não o meu pensamento me controlar. Então eu converso com o meu pensamento. Vem um pensamento negativo, às vezes, por exemplo, eu vou fazer uma meditação ou um exercício. Sento para fazer a meditação. Começa, vem aquela coisa. Ai, tem que pagar essa conta. Ai, meu Deus, isso não sei o quê. Se você deixar, você embarca e você não faz mais nada. Você fica dias, meses e anos pensando na negatividade. O que eu faço? Eu faço, valeu, mas não é tua vez agora. Vamos voltar. Valeu, obrigada por lembrar, mas não é tua vez. Outra coisa, às vezes acontece alguma coisa no meio de uma conversa, eu paro, eu já vejo que aquilo reverberou mal em mim. Eu falo, mas isso é real? Isso está acontecendo? Peraí, tudo é possibilidade na física quântica. A sua vida está onde estiver o foco da sua atenção. Se eu colocar o foco da atenção numa possibilidade, ela vira probabilidade. Então, se eu coloco o foco da atenção no negativo, vira probabilidade. Se eu coloco no positivo, vira probabilidade. Eu escolho colocar no positivo. Essa é a diferença. Muito bom. E você, Ana? Tem algumas pessoas aqui que já fizeram curso comigo e sabem que eu gosto muito da rotina matinal. Então, eu gosto muito dessa coisa do como você se mantém positivo. Eu acho que o seu dia começa com você colocando as intenções de como você quer que o seu dia seja. Né? E aí a gente vai falar do sistema de ativação reticular, que é uma região do nosso cérebro que é como se fosse o filtro, né? Porque a gente está recebendo milhões e bilhões de bits de informação a todo segundo. E quem vai filtrar o que vai de fato ser relevante e entrar na nossa mente consciente é o sistema de ativação reticular. Então, eu estou meio que preparando esse sistema para ele absorver mais do que é positivo no meu dia. Quando eu começo o meu dia agradecendo, fazendo uma meditação, colocando afirmações positivas, escutando uma playlist legal, né, elevando um pouco a minha energia, eu estou contando para o meu SAR que é mais disso que eu quero que ele veja ao longo do dia. Então, geralmente, o que acontece é, depois que você alimenta, né, o seu sistema com essas informações e com essa positividade, com essa gratidão, você tende a passar o dia percebendo mais as coisas positivas, que já estavam ali, mas que talvez você não percebesse se você tivesse acordado, mexendo no teu celular, respondendo mensagem, apagando incêndio, falando com o chefe, por aí vai. Né? Então eu acho que a gente, é muito do que a Bia falou, a gente tem que estar muito consciente do que acontece o tempo todo, porque a gente tem a possibilidade de escolher como a gente quer se sentir todos os dias. Tudo é escolha. Que pode começar com uma prática tão simples quanto listar 3 coisas pelas quais eu sou grato todos os dias de manhã, e daí vai evoluir para o que você quiser, ou o que você puder, ou tiver disponibilidade de fazer. Né? E aí eu acho que tem uma outra questão que vai nessa de, né, muitas perguntas que chegam são, Ana Lu, eu faço a minha rotina matinal, eu faço a minha meditação, eu começo o dia maravilhosa, incrível, saio para trabalhar. Quando dá meio-dia, eu percebo que eu tenho uma queda de energia, recebi uma mensagem, fiquei chateada, minha vibração baixou, e aí, o que eu faço? Então a gente tem que ter esses momentos de check-in, né? Seja um momento em que você para fazer uma respiração ao longo do dia, seja um aplicativo que você usa que vai popar uma afirmação positiva para você lembrar daquilo ali, seja um post-it que você deixa na tua mesa de trabalho. Então você vai usando ferramentas para que você possa também manter esse ciclo de positividade. Óbvio que não vai ser 24 horas por dia, né? Mas o que está no nosso alcance que a gente pode fazer sempre vai ser para o melhor. Importante também evitar algumas coisas, né? Com certeza. Não só a gente fazer coisas, mas evitar. Então, por exemplo, gente, notícia trágica, televisão, sabe? Tem gente negativa, evita. As pessoas às vezes falam para mim assim, eu falo que autoconhecimento, eu trabalho com autoconhecimento e expansão da consciência. Autoconhecimento é maravilhoso, por quê? Porque você sabe o que você tem que evitar na sua vida, eliminar, manter e alcançar. Então, às vezes a pessoa fala assim para mim, ai, Bia, mas meu problema é família. Família você não pode eliminar, ela
vou te avisar. Eliminar você não pode, mas dá para evitar muita coisa, entendeu? Você pode, sabe, aquelas ocasiões, colocar os e já limites, se prepara, respira fundo, Natal, Ano Novo, aniversário, velório. Não precisa o tempo todo ficar compartilhando, entendeu? Então, assim, evita determinadas coisas. Eu faço até uma campanha, outro dia eu coloquei um vídeo no meu Instagram, que eu falei assim, vamos fazer uma campanha de fofoca reversa? Vamos começar a falar bem dos outros pelas costas? Porque, gente, quando a gente fala mal, né, tanto na frente como nas costas, é neurônio espelho. A gente está falando para o cérebro que a gente é assim. Isso espalha. Então, vamos contaminar com coisa boa? Igual o vírus não contamina, né? Então, vamos contaminar com coisa boa, vamos fazer fofoca reversa. E de que jeito? Pega aquela pessoa que você fala, essa não tem jeito, é feia, burra, chata, você vê... Mas olha, de repente, ela está usando uma camisa com uma gola bordada maravilhosa. Foca na gola. Foca na gola e fala, bom, é isso que eu vou focar e eu vou me sintonizar com isso. E aí você se sintoniza com a parte positiva da pessoa. Total. Tá? E eu acho que isso entra num negócio da gente, não é que a gente vai se alienar, né, para as notícias. Porque, mas então você não vê notícias, você não sabe o que está acontecendo, a guerra, a fome, isso. Mas o que eu posso fazer de bom se eu também estou contaminada negativamente por isso? Eu não consigo fazer minha parte, eu não consigo postar meu conteúdo, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer meus atendimentos. Então, eu não vou trazer nada de bom para o mundo se eu estiver contaminada negativamente. Então, eu vou, assim, não é que eu vou ficar alienada, mas eu vou evitar para que eu também possa fazer o meu melhor para reverter isso da forma que eu posso, que é estando bem. Sim. Agora, voltando para o autoconhecimento, quando autoconhecimento deveria ser para todo mundo, a gente deveria começar aprendendo isso na escola. Ai, né? opa, meu sonho. Jardim da infância. Muita coisa, Eu falo mas jardim sonho. da infância, meus filhos falam, não fala, que daí você vê a tua idade. Eu falo, todo mundo já sabe a minha idade. Mas devia aprender no jardim da infância. Você sabe onde fica todos os continentes, todos os países e você não se conhece. Exato. Tinha que ter na escola, né? Exato. No Japão já tem. Então, No Japão já tem. Então, e aula de meditação, né? Então, Muita assim, coisa a legal. gente está evoluindo. Ainda estamos muito longe de ser uma Finlândia, mas estamos evoluindo. Mas o que eu ia dizer é assim, o autoconhecimento deveria ser para todos, mas ao mesmo tempo não é para todos, né? Porque as pessoas às vezes buscam o autoconhecimento, mas elas não... Autoconhecimento dói. Você saber, de fato, ter consciência de quem você é, nem sempre é confortável. Então, não é para todo mundo. Ou, assim, todo mundo tem esse momento, mas não necessariamente o agora. Pode ser daqui um pouco, mais para frente, daqui 2 anos, enfim. Como vocês enxergam que o autoconhecimento faz a pessoa ser uma pessoa melhor? Eu acho que essa é uma pergunta difícil, mas como que a psicologia e a neurociência explicam o autoconhecimento e depois como a terapia vibracional explica esse autoconhecimento? Eu acho que isso é importante a gente falar. Tá, eu acho que, assim, o autoconhecimento, se a gente puder olhar por esse viés da neurociência, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei aquilo que eu acredito, quando eu sei em quais crenças, quais coisas eu estou acreditando, porque as nossas crenças, elas nada mais são do que uma lente com a qual a gente enxerga o mundo. Né? Então, essa realidade que eu vejo, ela é diferente para mim, ela é diferente para vocês, ela é diferente para vocês, porque todas as coisas que eu aprendi desde a minha infância, de como o mundo era, elas estão interferindo na minha visão da realidade. E quando a gente conhece isso, quando a gente entende isso, quando a gente entende no que a gente está acreditando, a gente sofre tão menos, porque a gente começa a entender que muito do que a gente coloca e projeta é só a nossa perspectiva. Né? Assim, eu posso ter tido uma infância muito difícil, uma infância sofrida, eu posso ter tido pais que não compareciam afetivamente para mim, e aí eu vou ver o mundo como um lugar cruel, como um lugar difícil. E ao mesmo tempo eu posso ter tido uma infância que eu tive tudo que eu precisava, eu tive todo o afeto que eu precisava, todas as oportunidades que eu precisava, e aí eu vou ver o mundo como um lugar bonito. Então, dos dois lados, né? Quando eu entendo que crenças são essas, o que eu estou acreditando para viver a realidade que eu estou vivendo, eu consigo ver o que é que eu posso reprogramar, o que é que eu posso mudar para que a minha experiência de vida seja melhor.
Então, a beleza do autoconhecimento, na minha opinião, é para que a gente... E aí, assim, de um viés da neurociência, né? Porque, enfim, tem tantos outros. Mas é para que eu possa ter uma experiência de vida melhor. Seja comigo, seja nas minhas relações com o outro, né? Para que eu possa entender até onde vai o meu espaço, até onde vai o espaço do outro. O que eu estou elucubrando na minha cabeça, que eu estou achando que está acontecendo e de repente não é nada disso. Então, quando a gente não se conhece, a gente tem muito mais sofrimento no nosso dia a dia, na nossa experiência, porque quando a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue se separar daquela situação e falar, pera, talvez não seja isso, né? E começa por aí. O que ela disse é o seguinte, né? A realidade não existe, existe a tua visão da realidade, a minha, a dela. Então eu pergunto para a Samantha, olha para lá, o que você está vendo? Descreve para mim o que você está vendo. Uma plateia linda, colorida, todo mundo prestando atenção no que a gente está falando. Isabel, o que você está vendo daí? Então, pois é, e você vê, e daqui a gente está vendo uma coisa, daí você está vendo outra. Porque a tua visão da realidade é a minha visão da realidade. Então, a gente está aqui, o autoconhecimento, eu falo que é um drone, sabe? A gente está aqui para começar a olhar e começar a ver dos 4 cantos da sala. O autoconhecimento te traz muito poder. Por quê? Porque você sabe você sabe que você tem poder, porque você cocria a tua realidade e o teu destino. Mas a parte dolorida que a Samantha falou é que assim, não tem terceirização de culpa, não tem vitimização, porque o autoconhecimento te traz 100% da responsabilidade para tudo. Eu falo assim, você não tem culpa de nada, mas é a causa de tudo. Então, na verdade, você não terceiriza a culpa. Então, quando eu pego no consultório, o pessoal falando, ai, Bia, sabe por que eu estou assim? Você não sabe, a minha mãe como foi, o meu pai, o governo, olha só, depois da pandemia, olha agora esse governo que está fazendo a economia. Eu falo, bom, tem um monte de gente indo bem. Você não, e todo mundo está vivendo no Brasil, todo mundo está com o mesmo governo. Então, qual é a parte que te cabe, entendeu? E o que você quer fazer com essa informação? Então, assim, já trabalhou na terapia, já trabalhou os traumas, já trabalhou e fala, eu sou assim por causa do meu pai. Eu falo, não, você está escolhendo ver o mundo desse jeito. Tem uma outra forma. Então, essa é a parte dolorida que a gente tem que enfrentar. E a parte dolorida, né, gente, é que autoconhecimento é para sempre, né? Às vezes a pessoa chega no meu consultório e fala assim, ah, então tá resolvido? Fiz esse tratamento, uma consulta tá resolvida. Eu falo, tá, igual academia. Você foi uma vez, tá com o corpo, beleza. Não precisa mais manter nada. Tá ótimo, entendeu? Ah, quer dizer que eu vou ficar dependente disso? Eu falo, querida, você é dependente de comida, de bebida, de nutriente, de tudo. E também de saúde mental, de saúde emocional, de saúde espiritual, que é a base de tudo, né? Então, essa é a minha visão do autoconhecimento. Sem dúvida. É orar e vigiar, né? O tempo todo. É. O tempo todo orar e vigiar. A meditação é todo dia. É igual ir na academia mesmo. O tempo todo, não dá pra, né? É que assim, hoje em dia, ainda mais, ó, todo mundo fala muito, né? Da geração Z. Ai. Tem toda essa coisa do imediatismo, né? Da nação dopamina. Eu li esse livro. É demais esse livro. Demais, né? Incrível. Nação dopamina. E todo mundo quer a coisa assim. Então Pra você ontem. quer o quê? Você quer pegar lá no celular, no Instagram, 1 segundo, pá, pá, pá. Hoje, 1 segundo você precisa para poder conseguir a atenção do outro. Então, assim, todo mundo quer pílula mágica. Então, chega lá e fala assim, não, mas o que eu posso fazer para tal coisa? Eu falo, é um processo. Não existe essa pílula mágica. Agora, existe sim o salto quântico, que você pode, ó, dar uma virada num clique, né? Existe isso. Agora, tudo é um processo, né? Até para o salto quântico, Até né? para o salto quântico. Não tem milagre, né? Até para o salto quântico. Infelizmente, a nossa vida não tem milagre. Não, eu quero até só colocar uma coisa que eu acho importante para vocês, que assim,
tudo na minha vida foi muito prático, tá? Eu sou advogada de formação, eu me transformei em terapeuta vibracional porque eu tive um problema de saúde. Um problema de saúde que ninguém descobria, fiquei sem andar 1 ano e 3 meses, fiquei 8 anos que eu não sentava, não andava, fazendo tratamentos horrorosos com morfina, com corticoide, engordei 30 quilos, fiz um monte de cirurgia. E aí eu resolvi estudar por que eu adoeci. Aí eu me debrucei em livro, metafísica, psicossomática, física quântica, medicina chinesa. Hoje eu tenho mais de 20 formações na área da medicina integrativa. E até que há 18 anos atrás, na última cirurgia, o médico descobriu um problema congênito e falou, olha, eu vou ter que fazer uma cirurgia bem complexa, 12 horas de cirurgia. E eu preciso te dizer uma coisa, você tem uma lesão nervosa na perna esquerda. Eu fiquei 5 anos sem sentir essa parte da perna e esses 3 dedos. Ele falou, e nervo não regenera. Então, você vai ficar sem dor, mas você não sai desse hospital sem a ajuda de uma bengala ou de uma muleta. Aí eu disse para ele, quem está dizendo isso, doutor? Ele falou, eu. Eu falei, com base no quê? Ele falou, na medicina. Eu falei, graças a Deus. Ele falou, você não acredita? Eu falei, tanto eu acredito que eu vou me submeter à cirurgia mais açougue que tem na medicina. Prego, pino, martelo. Eu coloquei 6 parafusos desse tamanho na coluna, tirei um pedaço da bacia, fiz o enxerto ósseo e disse para ele, escreva, eu não saio desse hospital mancando. Eu saio desse hospital dançando. Faz 18 anos que eu danço todos os dias. A Samantha é prova e o ano passado eu me apresentei profissionalmente no Teatro do Eldorado, num espetáculo Uma Noite na Broadway, dançando 6 coreografias. Não tenho sequela. Então, eu digo para vocês, autoconhecimento, terapia vibracional funciona. Porque se eu estou aqui, eu respeito a medicina convencional, óbvio que eu respeito, e fiz tudo o que precisava fazer, mas se não fosse tudo isso, a crença, a atitude, o pensamento, a emoção, eu não estava aqui falando, muito menos dançando. Tá? Ana, você tem alguma dica prática que as pessoas possam aplicar no dia a dia para que modifique a vida? Uma só? Umas 3, umas 10. Só uma. Ai, vou ter que selecionar. Bebam água, gente. Não, brincadeira. Vou falar o que funcionou pra mim, tá? Quando eu comecei o meu processo, o que foi muito importante foi entender que são os pequenos passos e as pequenas atitudes e não as grandes mudanças. Porque são esses pequenos passos que constroem, no fim das contas, as grandes mudanças. Então, sentar todos os dias de manhã para fazer 10 minutos de meditação e escrever as coisas pelas quais eu sou grata, mudou completamente a minha experiência de vida em 4, 5 meses. Acho que eu não tive um problema grave como a Bia teve, mas eu tive um período de insônia que foi muito difícil. E eu saí disso sem ainda ter saído mentalmente, porque eu me obrigava a sentar todos os dias e agradecer pelas coisas que eu tinha. E eu meditava, e eu pedia, e eu tentava vibrar nesse lugar. E foi assim que eu consegui sair. Então, eu acho que a gente subestima muito as pequenas atitudes. Acordar, não mexer no celular de bate-pronto. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho um vídeo que fala só sobre isso, né? Quando a gente mexe no celular, logo que a gente acorda, a gente está tanto despertando uma ansiedade, quanto contando para o nosso sistema nervoso que ele precisa acelerar. E aí a gente vai passar o resto do dia inteiro acelerado. Então, não mexer no celular de manhã, beber água com certeza, e agradecer pelas coisas que você tem na sua vida, independentemente se você tem grandes coisas ou se são coisas, entre aspas, pequenas, como acordei, estou viva, estou com saúde, tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho pessoas que me amam, tenho uma casa, tenho um teto, tenho uma cama confortável. Então, a gente subestima muito, né? Tanto as pequenas coisas quanto os pequenos passos. E, assim, eu posso dizer com muita propriedade que essa construção diária, né, os 5 minutos que você senta para meditar por dia, as 3 coisas que você agradece, os 20 minutos que você faz de exercício, em 6 meses transformam você numa pessoa completamente diferente. Com certeza. Então, eu falei várias coisas, né, mas acho que as minhas dicas são agradeça,
Não mexe no celular logo que você acorda. Aliás, não durmam com o celular do lado, pelo amor de Também. Deus, hein? Eu sou radiestesista. Onda eletromagnética de celular é um crime, pelo amor de Deus. Eu vou muitas vezes nas casas medir, tá lá, celular do lado, adolescente põe embaixo do travesseiro. Aí coloca a água, energiza a água. Ora para a água e o celular do lado. Eu falei, que maravilha. Tá bebendo água contaminada todo dia e não sabe. Entendeu? Celular fora, por favor, ou modo avião. Se não puder de jeito nenhum, é emergência, é médico, coloca no modo avião. Não deixa perto 1 metro da cabeça, do coração e dos órgãos genitais. Já tem comprovação científica disso, tá? Só uma parte. Não, é um bom adendo. Mas Bia. acho que é isso, é não subestimar o básico bem feito. Sim, e o básico também precisa ser dito, né? O óbvio sempre precisa ser Porque dito. é óbvio Sempre. pra mim, mas porque- não é óbvio pra você. Pra Bia pode ser um óbvio diferente, então... Não, o e as básico- pessoas muitas vezes, elas querem elas querem se isentar da responsabilidade, né? Então, é o que eu falo, assim, você tá pronto para tomar um remédio se o psiquiatra te receita. Mas se ele fala para você que você tem que começar a dormir mais cedo, parar de mexer no celular à noite, meditar, respirar e fazer exercício físico para conter tua ansiedade, você vai falar, não, pera, acho que eu prefiro tomar um remédio. Porque é mais fácil. Sim, Então, assim, o que me cabe, o que eu posso fazer no meu dia a dia para me tornar uma pessoa mais feliz, para me tornar uma pessoa, né, mais satisfeita com a minha vida? E não terceirizar sempre a responsabilidade. mas aí a gente volta pro começo, né? Da autorresponsabilidade, do fazer e do imediatismo que a gente vive, né? Porque você quer comida, você pede no iFood, né? Então, assim, Você quer entretenimento, você abre teu Instagram. Exato. Você quer um namorado, você fica virando no Tinder. Então, assim, a gente tá vivendo nesse imediatismo profundo, né? Agora, eu queria saber de você, quais são as dicas práticas para você elevar a sua vibração durante o dia? Bom, isso que ela falou, agradecer, é simplesmente fundamental. Aliás, a palavra é fazer a graça descer, né? Agradecer. Reclamar é o contrário, é clamar novamente da mesma coisa. Então, assim, acorda de manhã, você sabe que isso, meu marido está presente aqui na plateia, e quando eu estava doente, eu falava para os meus filhos, né, e para eles, eu falava, olha, quando vocês acordam de manhã e vocês não lembram que vocês têm bunda, perna e pé, porque para mim doía bunda, perna e pé sem parar. Eu não esquecia que eu tinha isso. Eu falava, imediatamente vocês agradeçam, porque eu não consigo esquecer. Eu fiquei 8 anos sem esquecer isso, né? Então eu falei, aí eu comecei a fazer práticas mesmo de agradecer. Eu abri o olho, gente, olha que maravilha. Olha, dormi, cama. E aí quando você foca no que você tem, você amplia. Quando você foca no que falta, você foca na escassez. E aí, por isso que as pessoas não sabem por que empobrecem, por que não tem abundância, de tudo, né? De saúde, de dinheiro, de coisa boa, porque foca na falta. Então, foca no que tem, não importa se é esse copo d'água, olha que maravilha, a oportunidade, e faz a graça descer. A minha dica principal, ela falou, mas assim, agradecer e agradecer não é só esse gratiluz. Outro dia a pessoa falou assim, não, eu sou muito grata, fulano fez uma coisa para mim, você não viu que eu agradeci? Eu falo, querida, isso é educação. O cara fez, você agradeceu, isso é educação. Aí falou, não, eu fui na igreja, rezei, eu falei, isto é oração. Gratidão é outra coisa, é estado. É um estado. É estado, você acorda grato. Você acorda grato. Ou você acorda grato ou ingrato. É um estado. Exato. E isso é cultivado, tá? E isso realmente, o que ela disse é a fórmula mágica. É a minha dica também. Posso dar mais uma dica? Claro! É porque não é tão óbvia, mas eu faço todo dia de manhã também. Antes de abrir o olho, quando meu despertador toca, eu sempre penso em alguma pergunta positiva que eu jogo pro meu sistema nervoso. E aí, ou pro universo, enfim, como vocês quiserem falar. Mas é sempre algo do tipo,
me mostra quão incrível vai ser esse dia hoje. Ou eu estou preparada para receber todas as oportunidades que estão vindo no meu caminho. Então eu sempre mentalizo alguma coisa nesse sentido, porque a gente já começa treinando aquele sistema que eu falei, que é o sistema de ativação reticular, a procurar por essas surpresinhas que vão deixar o nosso dia mais incrível. E sempre funciona, gente. Não, e quando a gente fala surpresinhas, não necessariamente é um presente. Não, é um amigo coisas que boas. ligou. Claro, É claro. alguém que te deu passagem na rua, né? Claro. Alguém que tava com A música que toca, que você gosta, que começa a tocar. Ou você tá na fila do supermercado, tem um carrinho gigante, a mulher vê que você tá com duas coisas e fala, por favor, passa na frente. Gentileza, Isso acontece, isso são presentes que a gente ganha da Total. vida, né? E que a gente passa muitas vezes despercebido por isso, né? Então, a gente está treinando, né, para conseguir enxergar. Exato, eu acho que você trazer para a consciência é importante porque não são presentes, mas não um presente físico, né? Bom, eu queria agradecer. Obrigada. Infelizmente o nosso tempo acabou. Que mas pena. Quem quiser, segue a Ana. Ana, dá o seu Instagram. O meu Instagram, gente, é @analuzarif, ZARIF. Muito prazer conhecer vocês, obrigada por estarem aqui. A Ana vai dar uma palestra. Tem um evento no dia 7 de dezembro. Todos os detalhes estão lá no meu Instagram, então quem quiser, dá uma olhada lá, vai ser muito legal. Vai ser sobre neurociência e manifestação, cocriação da realidade, um dia inteiro. E quem está aqui vai ter um presentinho especial, então é só mandar uma mensagem lá no meu Instagram falando que vocês estavam aqui. E espero vê-los lá. A Bia, dia 16, ela lança uma autobiografia. Pega minha bolsa. O meu Instagram é @BiaDeluca. Eu tenho Instagram, tenho canal no YouTube, tenho podcast, que é Terapia Vibracional. E podem anotar, no dia 14 de novembro, na Avenida Moema, número 2, a partir das 18 horas, eu estou lançando o meu livro de autobiografia, tá? Então eu conto toda essa história, toda essa trajetória. É um livro de despertar, de autoconhecimento, muito mais do que a minha história. É de tudo como eu fiz e como eu faço, tá? 14 de novembro, Avenida Moema 2, chama Botequim São Paulo. Obrigada, Tá bom? gente. Muito bom, Muito obrigada.